Olá, bem-vindos de volta. Este é o terceiro episódio deste podcast e a segunda parte do grande tema que estamos a explorar. Hoje trago-vos a perspectiva espiritual do momento que atravessamos, que é como quem responde à pergunta: mas o que é que se passa neste mundo? Está tudo louco? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Natália Mercury, sou médium e este é o meu diário. Aqui eu partilho contigo a minha história, as minhas visões, as minhas incríveis aventuras entre dimensões e tudo o que eu sei sobre o outro lado, mas principalmente a minha experiência como terapeuta da alma que tanto me tem ensinado ao longo destes anos. Se esta é a primeira vez que me estás a ouvir, convido-te a assistir aos episódios anteriores antes de avançares para este. No primeiro episódio, eu conto a minha história e dou-te a conhecer o meu dom e a minha jornada. É importante que o ouças, porque assim vais compreender como é que eu tenho acesso à informação que eu te partilho nos próximos. O segundo episódio é a primeira parte deste. E é essencial que vás ouvir para perceberes os conceitos que te vou trazer hoje. Por isso, por favor, vai lá ouvir. E para quem já estava à espera deste episódio, eu espero que vocês tenham dado o tempo de integração de toda a informação que receberam, porque vocês já sabem que é importante. Eu vou acreditar que sim e por isso vamos lá começar. No episódio anterior, eu falei-vos do propósito da vida desde o momento da criação. Falei-vos da fonte, dos fractais, das almas, das essências e também vos introduzi a esta realidade. E falei-vos de muito dos seus aspectos, tais como os guardiões, as suas características, as condições de encarnação, os contratos de vida e todas as leis que regem esta realidade. Mas eu não vos contei que, tal como as almas que têm um plano divino que corresponde aos seus vários contratos de vida, também esta realidade tem o seu plano divino. Ou seja, tal como a alma que está num constante processo evolutivo, também esta realidade está constantemente a evoluir, está sempre em movimento, num constante upgrade, podemos assim dizer. Isto para proporcionar às almas experiências diferentes aqui. Esse tal plano divino desta realidade é dividido em eras, em períodos temporais. E cada uma dessas eras tem cerca de 12.000 anos. O que define e distingue estas eras é a sua sintonização. E o que é isto da sintonização? É uma frequência, uma energia que contém um certo tipo de informação. Como se estivéssemos sintonizados numa estação de rádio. Estamos constantemente a receber informação dessa energia. E é esta sintonização que vai definir o conjunto de crenças, de normas, de valores, de sentimentos e até de leis pelas quais nós nos regemos. No fundo, vai definir a forma como vivemos nesta realidade durante cada era. É muito fácil de perceber. Vou-vos dar um exemplo. Vocês sabem que eu adoro exemplos. É como se estivéssemos todos dentro de um carro e o rádio está ligado numa certa estação, num certo canal. Todas as pessoas dentro desse carro estão a ouvir e a receber a mesma informação, independentemente de cada uma delas ter uma personalidade, uma essência, uma perspectiva diferente. Aquela informação está a influenciar a forma como cada um pensa, sente e vive. E por que é que eu dediquei um episódio a esta informação? Porque atualmente estamos a viver um momento incrível. Estamos num período de transição entre eras. E estamos prestes a terminar uma era e a dar início a uma nova. E este é um momento de ouro. Eu, pelo menos, estive milénios à espera desta transição e eu tenho a certezinha absoluta que muitos de vocês também. E porquê é que é tão importante? Porque estamos a transitar de uma era com a sintonização da separação para uma era com a sintonização da união.
Finalmente! Vocês não têm ideia do quão feliz eu estou por finalmente isto estar a acontecer. Mas vocês já vão perceber. Mas se calhar vocês estão desse lado a perguntar: mas Natália, nós não estávamos já a viver uma experiência de separação só por estarmos aqui nesta realidade? A tal separação da fonte e dos fractais e da nossa alma e tudo mais. Sim, no fundo, esta já é uma jornada onde vivenciamos a inconsciência para atingirmos a consciência, a tal verdade divina das almas. Isto de nos lembrarmos de quem somos. Porém, apesar desse aspecto, nós poderíamos viver aqui uma experiência de paz e união. Nós podíamos estar a viver em consciência e estarmos aqui de mãos dadas a viver em comunhão, a cantar e a dançar. Não era? Mas não é isso que acontece, pois não? É muito fácil nós percebermos que estamos aqui a viver uma sintonização da separação. É só olhar para a nossa história. Aliás, é só ligar a televisão. E do que é que falam os nossos livros de história? Guerras, conflitos, morte, tortura, escravatura, racismo, especismo, machismo, fascismo, capitalismo, territorialismo. Nós, pelo menos, temos todos os ismos possíveis. E todos eles nos dividem. Estão a ver? Nós temos a estratificação e a divisão social. Acham que isso existe nesta medida nas outras realidades? Ou até noutras eras deste planeta? Deixem-me dizer-vos que não. Isto são características desta sintonização. Estão a perceber que esta última era tem sido a era das sombras? E é por isso que há tanta maldade e tanta violência no mundo? E é isso que nós temos vivido nos últimos milénios? Isto não são características desta realidade. Isso é assim por causa desta sintonização, que incita constantemente à divisão, à separação, ao conflito. Foi uma experiência que esta realidade nos pôde proporcionar. E como vocês veem, muitas almas queriam vivê-la. Porque a violência é algo tão raro para uma alma que está conectada à fonte, que isto era uma experiência aliciante. Por mais que nós agora não consigamos conceber isso. Mas nem todas as eras são assim. Isto são mesmo aspectos da sintonização da separação. Por exemplo, a sintonização da união, da era que se aproxima, é totalmente diferente. Incentiva à verdade, à clareza, à comunhão entre todos os seres, à justiça, à cooperação, ao apoio mútuo entre todos, a nível individual e coletivo. Estão a ver a diferença? E como estaremos na mesma a viver nesta realidade, num corpo físico, cheios de limitações e condicionamentos, mas numa experiência que não tem nada a ver com esta que estivemos a viver. A energia da união dita leis que servem o bem maior de todos e não os interesses de um pequeno grupo, por exemplo. Os líderes da nova era terão que ser honestos, transparentes, justos. O conflito nunca será considerado, por não servir o bem maior de todos os envolvidos. O planeta será reconhecido como a casa de todos, que tem que ser cuidada e protegida, assim como todos que nela habitam. Na era da união, todos teremos os mesmos direitos. Todos teremos voz e seremos reconhecidos e respeitados. Isto porque compreenderemos que fazemos parte de um todo, do mesmo organismo, do mesmo sistema. E que é através da cooperação que este sistema se mantém saudável e harmonioso. A paz reina e a evolução acelera. Isso é que é a nova era. A união ditará as regras e até lá a crença da separação terá que morrer. E é nesse lugar que nós estamos agora, nesta transição entre estas duas energias, que é muito, 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 muito especial. Não só porque estes já são temas importantes para as almas, a união e a separação, a consciência e a inconsciência, a verdade e a ilusão,
No fundo, a luz e a sombra, já agora, os guias não dizem sombra, aqui um pequeno à parte, eles dizem vazio, e eu acho isso muito bonito, porque no fundo é a luz e a ausência de luz, o vazio. Mas eu aqui durante o episódio vou usar sombra, porque eu acho que é mais reconhecível a palavra. Como eu estava a dizer, a transição não só é especial, porque estes já são temas importantes, mas também porque estamos precisamente a transitar entre duas energias opostas, dois polos, dois extremos. E isso nem sempre acontece nas transições de era. Por exemplo, a era anterior à da separação foi a era da inteligência. Uma era em que as almas poderiam dar asa à sua criatividade, às suas criações. Por isso, é que existem teorias sobre civilizações anteriores que tinham tecnologia mais avançada do que a nossa. Isso é verdade. Vêem como tudo tem uma ligação. Já sei, eu estou a ouvir os vossos gritinhos daqui. Já sei que vocês estão a gritar: conta-nos, conta-nos sobre essas civilizações antigas. Isso não é tema para este episódio. Talvez um dia. Como eu vos dizia, quando entrou a era da separação, o que aconteceu foi que nós nos viramos uns contra os outros. E começamos a usar as nossas criações da era da inteligência para a guerra. Quando até aí nós tínhamos vivido em comunhão. Não havia uma energia, uma tal sintonização que nos incitava à divisão. Eu acredito mesmo que a era da separação tenha sido a mais difícil desta realidade. Mas no fundo, a que ofereceu mais aprendizagem às almas. Como vos dizia, esta transição é muito rara por serem energias opostas. Isto porque esta realidade tem uma característica que eu não aprofundei no outro episódio, que a torna única no universo: a lei da dualidade. Esse código foi conseguido unicamente pelos guardiões criadores desta realidade e foi muito aplaudido e celebrado neste universo, porque nunca tinha sido descoberta anteriormente. É como se fosse uma equação complicada, estão a ver? Já sabem, porque este universo é matemática e então um código é, no fundo, uma equação complicada. Apesar desta lei ser muito, muito especial, todos nós aqui já a conhecemos extremamente bem, porque estamos a vivenciá-la desde sempre. É a lei que permite que os opostos coexistam. A sombra e a luz, a dor e o amor, o medo e a coragem, o yin e o yang, no mesmo lugar ao mesmo tempo. Sabem quando nós dizemos: eu quero muito isto, mas ao mesmo tempo não quero. Eu amo aquela pessoa, mas também a odeio. E, por exemplo, quando uma mulher tem um parto natural, ela sente a maior dor da sua vida a todos os níveis, físico, mental, emocional, e ao mesmo tempo o maior amor que alguma vez experienciou nesta realidade: o amor incondicional por outro ser. Estão a ver como nós já conhecemos muito bem esta lei? No entanto, ela é exclusiva desta realidade e a razão pela qual muitas almas querem encarnar aqui. Isto não é possível em mais nenhuma realidade neste universo. Sabiam? Eu não me canso de dizer que, apesar de tudo, esta realidade é fantástica. Está extremamente bem feita e, quer acreditem, quer não, há imensas almas a querer vir para cá. Há uma fila delas que ainda nem sequer conseguiu encarnar. Só para terem noção do quão nós somos sortudos por estar aqui, especialmente durante esta transição. Este momento transitório entre eras tem vários nomes e de certeza que vocês também já conhecem alguns. Um deles é o despertar espiritual, exatamente por ser um momento de resgate de consciência e conexão à nossa verdade. No fundo, estamos a relembrar de quem é que nós somos, desta verdade divina da alma, a união. Outro nome que de certeza que vocês também conhecem é
a revelação. Porque, no fundo, é um momento em que a verdade é revelada e tudo o que está na sombra vem à luz. Faz sentido, não faz? Mas o nome mais famoso, e esse sim, de certeza toda a gente que me está a ouvir conhece, é o Apocalipse, o fim dos tempos. Mas que tempos? O fim desta era, da era da separação, na qual nós vivemos durante milénios. Mas não é o fim desta realidade. É apenas o final da era das sombras, da era das trevas, para darmos início à era da união, da verdade, da luz. E este fim dos tempos é o que nós mais temos a celebrar nas últimas dezenas de milhares de anos. Estou-vos a dizer. Lembrem-se, sempre que há um fim, há um início. E vice-versa. Sabem, no Alcorão, eles usam uma expressão muito boa para representar esta transição. Eles chamam-lhe o dia da ressurreição. E eu acho muito bonito. Precisamente porque é como se fosse um despertar. Como se nós estivéssemos a acordar de um pesadelo e a voltar a nós, a voltar à consciência. Não é bonito? Este momento é tão importante que todos os livros considerados sagrados o mencionam. Ao longo destes milénios, vários mensageiros nos vieram anunciar a vinda da luz. E quem é que são estes mensageiros? São almas que se voluntariaram para serem profetas ou canais. E podem ser vários tipos de almas. Podem ser almas com a essência de mensageiros, e assim estariam a cumprir a sua essência. Podem ser almas mais conscientes, que já estejam mais perto de finalizar esta experiência. Ou até podem ser guias espirituais encarnados. O quê? Sim! Isso é possível. Há muitos guardiões a gerir este sistema e todos eles têm o seu papel. O de alguns é este: encarnarem quando é necessário. Às vezes eles têm que nos vir ajudar nesta experiência. Dessa não sabiam, pois não? Estamos sempre a aprender. Este período de transição entre eras tem várias fases e é disso que eu vos vou falar hoje. Mas não dura 12 mil anos, ok? Só as eras é que duram 12 mil anos. Mesmo assim, não deixa de ser um processo demorado. E vocês devem estar desse lado a perguntar: mas porquê é que tem que ser assim? Porquê é que os guias espirituais não carregam simplesmente num botão e nós passamos a viver em paz, amor e harmonia? Já que são eles que ditam as regras e definem as sintonizações. Porque isso seria interferir no livre-arbítrio das almas encarnadas. Como já vos disse, acima de tudo, os guias respeitam a lei do livre-arbítrio. E cada alma decidiu que queria passar por esta experiência para se superar, para aprender a lição. E especialmente uma tão importante e num momento decisivo como este. Os guias não podem arrancar-nos assim essa oportunidade. A terceira dimensão é lenta, a manifestação é demorada e o sistema humano também. Energeticamente, esta transição já está a acontecer, mas manifesta-se aqui por fases, de uma forma bem estruturada, para que todas as almas tenham a possibilidade de a fazer no seu tempo divino. Nem as almas, nem os guias têm pressa. Isso é uma coisa humana. O desejo de todos é uma aprendizagem bem feita, bem aprofundada, nas suas várias camadas. E este é um momento de ouro, porque nos permite vivenciar esta experiência em todos os aspectos da luz e da sombra ao mesmo tempo. É uma experiência única. No fundo, a transição é até mais importante do que a era da união. A nível de experiência é muito mais valiosa, nem se compara. Nós estamos no culminar de uma grande aprendizagem, redescobrir a união numa experiência de separação e limitação.
No apogeu das trevas, nós voltamos a ver a luz. Os guias nunca quereriam impedir esta potencial evolução. Longe deles. Percebem? Isto tudo tem um plano maior. Vamos então falar das fases desta transição. Para ser mais fácil de perceberem, eu quero que vocês imaginem que cada uma destas eras é uma orbe. A era da separação é uma orbe de fumo negro e a era da união é uma orbe de luz. E uma destas esferas vai substituir a outra. A orbe de luz vai substituir a de sombra. E há um momento em que elas coexistem. Desde o primeiro instante em que se tocam até a operação estar completa, nós chamamos a esse processo a transição. E, portanto, a transição é, no fundo, um crescendo de luz. A partir do momento que a luz toca a sombra, nós conseguimos ver o que está dentro dessa orbe, o que estava oculto, escurecido, escondido. O que significa, mais uma vez, que esta transição é uma revelação do que estava na sombra. Estão a ver onde é que eu quero chegar? Para nós avançarmos para uma era de união, nós temos que tomar consciência daquilo que nos separa, de tudo que nos tem dividido ao longo destes últimos milénios. E isso terá que acontecer a nível individual e a nível coletivo. Estão a perceber agora porque é que o processo tem que ser lento? Toda a dor provocada pela era das trevas terá que ser reconhecida, terá que ser vista para poder ser curada. Nós não podemos saltar de uma para a outra. E é por isso que o momento da transição é tão importante, porque nos ensina a transmutar a sombra e não a ignorá-la, que é o que nós temos feito nos últimos milhares de anos. Por essa razão é que os guardiões não podem simplesmente carregar num botão e a sombra desvanece e estamos todos aqui em amor e luz. Isso não seria uma experiência válida nem desejada pelas almas. Temos que o fazer pelas nossas próprias mãos. Essa é a aprendizagem. Nunca houve tanta alma encarnada nesta realidade. Vejam só quantos nós somos atualmente no mundo. Todos nós quisemos muito viver aqui nesta altura. Podem não acreditar, mas este momento é glorioso, glorioso. E vai ser fácil? Não, de todo. Mesmo nada. É exatamente o oposto. Principalmente porque isto é algo que nunca foi feito a este nível. Nós já aprendemos a separação. No fundo, sempre conhecemos a união. É a nossa verdade divina. Agora, transmutar dor em amor? Ainda por cima, em tantos níveis ao mesmo tempo? Transformar milénios de crenças separatistas em união? Nunca fizemos. É uma experiência totalmente nova e bastante trabalhosa. Mas é para isso que cá estamos. Sem dúvida. Como eu vos disse, as almas amam desafios evolutivos e este é um excelente exemplo disso. E digo-vos mais, nós somos uns corajosos do caraças, uns corajosos do caraças para querer vir aprender isto aqui e agora. Meu Deus, só vos digo isso. Parabéns a todos nós. Vamos lá então falar das fases deste processo. Vou-vos explicar como a transição está num crescendo, como é que ela já se sente na nossa sociedade e como cada geração que nasce durante a transição traz tanta mudança. Cada geração traz ideias novas, traz novos movimentos, traz evolução. E elas são essenciais nesta transição. Vamos lá falar sobre isso. Só para verem como nós somos sortudos por estarmos aqui agora. Sabem quando é que estas tais orbes se tocaram e a transição para a era da união iniciou? Em 1980.
Sim, 1980. Há pouquíssimo tempo iniciou nesta vida. Escolhemos mesmo bem encarnar agora, não acham? Em meados de 1980, começou-se a ver uma luz muito tênue ao fundo do túnel, um calorzinho de consciência que nos veio acalentar. E o que é que isso significa em termos práticos? Significa que a partir desse momento começa a haver indícios de consciência, vislumbres das crenças da nova era. Esta nova energia vai lentamente obrigando a reflexões sobre as nossas crenças e a forma como vivemos. Vai incitando à mudança de paradigma. No fundo, vai expandindo o nosso entendimento sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos rodeia. Todos nós recebemos esta energia, uns mais sensíveis a ela do que outros. E como já sabem, cada um de nós escolhe a sua reação às circunstâncias. Cada um faz desta energia o que bem entender. Mas todas as pessoas nascidas a partir de 1980 foram expostas a esta energia desde nascença. E, portanto, já vêm com mais predisposição a novas ideias. Já nascem no momento em que a luz e a sombra se encontram, e isso vai definir quem elas são e no que elas acreditam. Voltamos ao exemplo do rádio no carro. Mal elas nascem, o rádio já não está num só canal. Já estamos a avançar para o próximo. Então já se ouve um bocadinho da música do próximo canal, da próxima estação. E isso muda tudo. Como eu vos disse, isto é um crescendo de luz, o que significa que quanto mais nova é a geração, mais luz ela contém, mais verdade, mais consciência, mais alinhada ela está com a sintonização da nova era. Vamos então falar das etapas de entrada dessa luz e como é que afeta cada geração e o mundo em que vivemos. A partir de 1980, nasce a geração millennial, os iniciadores, aqueles que receberam a primeira onda de luz. E a sua missão é clara: transmutar a dor. Esse primeiro vislumbre de luz que veio nos anos 80 revelou a sombra mais profunda do ser humano, a desconexão do eu. Então, esta é a geração que mergulha fundo na sua dor e procura curá-la com todas as ferramentas ao seu alcance. Foi esta a geração que massificou um tema importante no coletivo: a saúde integral. Foi a geração que se debruçou sobre o tema da saúde mental, a importância do autocuidado, o bem-estar físico, com foco no exercício e na alimentação saudável. Foi a geração que massificou a espiritualidade. Vejam só à vossa volta. Está em todo lado. Agora as bruxas já podem ser ouvidas e até são procuradas. Estão a ver a diferença? Até já temos reiki nos hospitais. Como assim? Como é que chegamos até aqui? Há um momento em que a cura energética é considerada na medicina convencional. Isto é maravilhoso, não acham? Sempre que eu penso nisso, aquece-me tanto o coração, porque eu sei que nós estamos no caminho, eu sei que nós estamos nesta mudança de era, eu sei. Enquanto isso, no coletivo também houve sinais de entrada da luz e de consciência da sombra. Essa foi a época em que surgiram os primeiros telemóveis, lembram-se? Estávamos cada vez mais perto uns dos outros, mais conectados. Ao mesmo tempo, surge a epidemia do HIV, o vírus da SIDA. E por que é que isto é relevante? Porque a luz também ilumina as sombras. E sempre que surge uma nova onda de luz, é como se nos pusessem um espelho à frente, que nos mostra o nosso potencial, mas também as nossas fraquezas. E nesta realidade, tudo é simbólico e deve ser notado. É assim que os guias espirituais comunicam conosco. O HIV é um vírus que afeta o sistema imunitário. Vejam só
como é um símbolo da nossa autodestruição. O nosso sistema protetor contra nós. É mesmo representativo da forma como temos vivido nos últimos milhares de anos. Nós contra nós. E qual é a missão dos millennials? Transmutar a sua sombra. E a nossa sombra, como eu já vos disse no episódio anterior, são as nossas crenças de nós para nós. São as crenças que bloqueiam a nossa essência. Estão a ver como isto tudo faz sentido? Mais tarde, em meados dos anos 2000, nasce uma nova geração acompanhada de uma nova onda de luz. A geração Z. E eu adoro esta geração. Eu adoro. Mas na realidade eu adoro todas as novas gerações. A geração Z vem com a importante missão de rejeitar o sistema. É a geração que não aceita as regras de um sistema injusto e autoritário que visa o proveito de poucos à custa de muitos. A geração Z não compactua com a velha ordem. E é por isso que desde que eles eram crianças que se começou a falar do déficit de atenção. Exatamente porque eles não têm interesse em aprender sobre as velhas normas e crenças deste sistema. E o sistema educativo deste planeta é antiquado e não está alinhado com a nova era de todo. Ainda por cima, na idade adulta da geração Z, já nada será o mesmo. No futuro já nada será o mesmo. Então eles recusam-se a aceitar tudo o que sejam regras e doutrinas antiquadas. Eles não se adequam e é suposto serem assim. Esta foi também a geração que pediu verdade e transparência às empresas e corporações, que lutou pelo direito dos trabalhadores e também lutou pelos direitos dos animais. Foi a geração que massificou o veganismo, que deu importância também à proteção ambiental. É uma geração que tem consciência social e são os primeiros a levantar-se quando é preciso defender os direitos de algum ser. Estão a ver como eles são importantes? E a maioria desta geração prefere o consumo consciente do que o consumo desenfreado e a acumulação de riqueza. E isso tudo é importantíssimo, porque até então nenhuma outra geração tinha tido tanto impacto no mundo. Mas nós, com a nossa visão limitada das coisas, o que é que lhes fizemos? Medicamo-los para encaixarem no sistema. Acusamo-los de serem preguiçosos, de serem egoístas, de não quererem trabalhar, de serem infantis. Quando esta geração carrega mais luz do que qualquer uma das anteriores. Eles é que têm razão. O nosso sistema é injusto e doente. E enquanto compactuarmos com ele, ele se perpetuará. Nós acabamos por aprisionar a geração que nos veio libertar. É triste, não é? Mas ainda bem que a luz continua a fluir no sistema e eu sei que nunca desistirão da justiça porque eles são os justiceiros e vão continuar a ser. Força geração Z! Eu estou com vocês. Sabem uma coisa? Faz-nos tanta falta pormos-nos no nosso lugar. Faz mesmo. Faz falta pormos-nos no nosso lugar e darmos espaço às novas gerações para se cumprirem. Porque ao rejeitarem o sistema, eles obrigam a uma atualização do mesmo, que nos beneficia a todos. Eles querem abolir a escravatura moderna e nós também deveríamos querer. Tal como já vos disse e continuarei a repetir por toda a minha vida, ouçam as crianças, elas é que sabem. Ouçam as gerações mais novas, eles é que sabem. E deixem de proteger normas e crenças que nunca vos respeitaram nem vos protegeram. Regras e leis que nunca vos beneficiaram. São as novas gerações que trazem a tão desejada nova era. E nós insistimos em querer manter a velha. E aviso-vos já que quanto mais nova for a geração, mais luz ela contém e mais desafiante será para quem ainda está muito apegado a velhas crenças de um sistema antiquado. Por isso, façam um favor a todos nós
E se pensarem em ter filhos no futuro, preparem-se para tal. Façam o vosso trabalho interno antes disso, para não as enjaularem nas vossas próprias crenças limitantes. Por favor, eles não merecem isto. As novas gerações merecem espaço. Espaço para se expressarem, espaço para se cumprirem. E é o nosso dever proporcionar-lhes isso. Já viram como deve ser solitário para estas almas que encarnaram nas novas gerações? Vieram para nos libertar e são acusadas por nós por serem diferentes e ainda impedidas de se cumprirem. Obrigadas a encaixarem-se num sistema sombrio por quem elas vieram salvar. É muito triste. Não admira que haja tantos jovens depressivos e ansiosos, não acham? Bem, vou continuar porque eu dispersei um bocado. É que este tema acende o meu fogo interno, mesmo, mesmo. Então, nos tais anos 2000, quando nasceu a geração Z, foi também quando surgiu a nível coletivo a internet, a rede que nos une a todos. Estão a ver o simbolismo? Estão a ver como ela está a entrar? Até aí ainda não tinha sido possível ao mundo estar todo conectado. E uma das características da geração Z é essa também. Eles facilmente se conseguem unir e criam grandes grupos, principalmente quando há uma causa que defendem. Quando esta geração encontra um propósito, é a que mais rápido age. Esta é a geração que gosta de trabalhar em grupo, em conjunto. Ao contrário, por exemplo, dos nossos queridos millennials que têm uma missão um bocadinho mais a solo. Se vocês quiserem ver um excelente exemplo da missão da geração Z, aconselho-vos a irem pesquisar sobre a queda do governo do Nepal. Aconteceu há pouquíssimo tempo, mas vou-vos já dar um spoiler. Os jovens juntaram-se, arrancaram os líderes políticos das suas casas, destruíram todos os símbolos de um governo corrupto e, em conjunto, elegeram uma nova líder que nem sequer se tinha candidatado e, no final da manifestação, que durou dias, eles limparam tudo e renovaram a cidade pelas próprias mãos. Vão ler sobre isso e vão ver como eles não são, entre aspas, preguiçosos, quando eles têm um propósito, quando eles estão a fazer o bem à sociedade. Eles sabem muito bem o que estão a fazer. Deem-lhes espaço e vão ver. A seguir à geração Z, veio a geração Alpha, nascidos a partir de 2012. E essa também é uma geração muito especial, cuja missão é ressignificar crenças e trazer aceitação. Esta geração chegou num ano importante e simbólico, lembram-se? O ano que veio coletivamente anunciar o fim dos tempos, o fim do mundo. Mais simbólico que isto não há. Esse ano obrigou o coletivo a rever vários conceitos sobre a existência. E finalmente começou a questionar-se: quem somos? Para onde vamos? O que é a morte? O que é que eu gostaria de fazer antes do mundo acabar? Esse ano veio pedir reflexão e redefinição de crenças, tal como essa geração. Está tudo ligado, sempre, sempre, sempre. Nada é aleatório neste sistema. Os alfa insistem que todos nós temos o direito de existir e ser quem somos, que todos temos uma voz que deve ser ouvida. Vieram ensinar o coletivo a aceitar o que é diferente e a expandir horizontes. É uma das gerações conhecida por alargar os pronomes. Ela, ele, elas, eles, nós, aquilo, aquele outro. Estão a ver? No fundo, querem que aceitemos que o eu sou de cada um é permitido e válido. É a geração mais inclusiva até então. Esta é uma geração amorosa, bondosa, altruísta, que gosta de cuidar, que gosta de acolher. As almas que encarnaram nesta geração são maioritariamente almas cuidadoras, artistas e criativas. E com isto eu refiro-me às suas essências, ok? Esta geração veio também dar força a todas as outras novas gerações, porque é a que os ampara.
Esta é a geração que vem validar quem somos, porque da aceitação elas percebem. Ao contrário de todos nós, não é? Na década que nasceram, foi também quando surgiram as redes sociais, o lugar onde o mundo se podia mostrar e encontrar, onde começamos verdadeiramente a conhecermos-nos uns aos outros, para o bem e para o mal. E as redes sociais permitem-nos muito esse trabalho da aceitação. Como a entrada da luz começou a acelerar nos últimos anos, as gerações novas têm várias ondas, têm várias vagas. E em 2020 nasce a segunda vaga da geração Alfa, que já é totalmente diferente. Surgiram na maior onda de luz que o mundo tinha experienciado até então. Vocês lembram-se, não é? 2020 veio iluminar a sombra de uma forma brutal. E aí começa a nascer a geração que vem com a maravilhosa missão de destruir o sistema. Sim! Finalmente encarnam as almas guerreiras, as almas corajosas que conhecem bem a sua missão e não fazem por menos. A sua palavra favorita desde nascença, e os pais desta geração bem sabem, é não. Não a tudo e mais alguma coisa. Recusam seja o que for. Não fosse esse o seu propósito geracional. Não quero, não gosto, não vou, não permito, não aceito, não compactuo, não a um sistema doente. Vêm com uma energia inacreditável. São barulhentos, são destruidores, são intensos. Eu já ouvi tantos pais a queixarem-se desta geração. Aliás, eu reconheço-os à distância pelo ar de cansaço e assoberbamento. Eu sei que não é fácil lidar com nenhuma destas novas gerações. E esta especialmente. Mas preparem-se para as próximas. Esta geração é tão necessária e no futuro vocês vão perceber. As missões geracionais iniciam à nascença, mas obviamente têm mais impacto na idade adulta. Já perceberam isso, não já? Mesmo assim, em criança, esta geração já nos obrigou a mudar e a reformular tanta coisa. A última era foi tão dura e condicionou-nos tanto que nós já nem nos apercebemos que estamos a dar energia a crenças que não nos elevam. Mas eles vieram para nos arrancar essas crenças à força e eles conseguem identificá-las à distância. O problema é que nós não. E parece que eles estão sempre contra nós. Estas são almas destemidas e valentes e não aceitam um não como resposta. Por isso, que se vocês forem pais desta geração, que nasceu entre 2020 e 2025, e quando eles começarem naquele fluxo violento, parem e perguntem assim: o que é que eu estava a fazer que estava a alimentar a era da separação? Ou as crenças da separação? E vocês vão ver que vão chegar lá. Há coisas mais difíceis do que outras, mas façam esse exercício, pode ser que ajude. Esta geração é mesmo muito necessária e se calhar ultimamente vocês até já devem ter ouvido face a todas estas revelações do coletivo que andam aí a acontecer, que nós ainda não estamos chateados o suficiente para nos rebelarmos contra o sistema instituído. Já ouviram isso? Pois bem, adivinhem quem é que já estaria nas ruas a gritar e a lutar pelos nossos direitos, sem medo nenhum? Esta geração. E é isso que fará no futuro. Eles vêm fazer o que nenhuma outra teve ainda coragem para fazer. Por isso, nunca sejam contra as novas gerações, porque elas vêm salvar-nos. Ouçam isto. Quanto mais diferentes são os vossos filhos, mais vocês os deviam celebrar, mesmo que ainda não compreendam a razão. Como eu estou sempre a dizer e volto a repetir mais uma vez, ouçam as crianças, elas é que sabem. E se calhar vocês estão aí desse lado a pensar, mas Natália, o meu filho é dessa geração e não tem nada a ver, não tem nenhuma dessas características. Como tudo na vida, há exceções. Como já vos expliquei no episódio anterior, cada alma tem a sua jornada e os seus contratos e pode ter decidido nascer em determinada época por outras razões. Talvez até precise da força geracional,
para conseguir trabalhar alguns dos seus aspectos. Ou simplesmente fazia sentido encarnar neste momento. Nada é linear. E já vos expliquei várias vezes. Independentemente disso, a missão geracional está lá e faz parte do grande plano divino desta realidade. E isto vale para qualquer uma destas gerações, ok? Como vos dizia, esta é a geração responsável por deitar abaixo todo este sistema em todas as suas áreas. E como bem se lembram, elas nasceram em anos muito peculiares, os anos do vírus, quando todo o sistema parou e foi abaixo. Percebem o simbolismo? Não só o sistema parou, como nos aprisionou de todas as formas possíveis com a ameaça de um vírus invisível. Mais uma vez algo simbólico. O mal está aqui, mas ninguém o está a ver. 2020 foi também o início do processo de cura individual e um salto gigante no despertar espiritual coletivo. Muitas pessoas começaram a questionar a vida que levavam, começaram a questionar o sistema instituído e a redefinir prioridades. Foi um ano incrível. Estão a ver como cada onda de luz é tão importante e cada um escolhe reagir a ela de forma diferente? Como é que vocês reagiram durante esses anos? Se calhar era uma boa reflexão pensar sobre isso. Pensar o que significaram para vocês os anos do vírus e qual o percurso que vocês fizeram até agora. E se acontecesse agora, qual seria a vossa reação? Seria igual ou diferente? Isso também pode ser interessante. Esta onda trouxe muita luz, iluminou a sombra individual e também a coletiva. Todos nós tivemos a oportunidade de rever a nossa perspectiva e de curar certos aspectos de nós. Cada upgrade de luz é um portal que nos dá a oportunidade incrível de vermos a sombra com clareza para a podermos transmutar. Permite-nos ver várias áreas da nossa vida sob um novo olhar. E 2020 foi isso mesmo. Fechou-nos em casa, no fundo, a pedir-nos para olhar para dentro e revermos a nossa vidinha toda. As nossas relações, a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa rotina, as nossas emoções, os nossos sonhos, as nossas paixões. No fundo, fez-nos rever quem nós somos e como decidimos viver. Foi um ano mágico, mágico. Claro que sempre que se acende a luz, nós vemos as sombras, mas cada um decide para onde quer olhar. Cada um decide qual vai ser o seu foco. Compreendem? Vamos voltar então para as fases de entrada da nova sintonização. Em 2025 veio outra onda de luz enorme. A onda que deu finalmente início ao processo do coletivo, revelando verdades sobre o sistema que nos governa. Começando aí, os anos da revelação, onde tudo o que estava na sombra será revelado. Esse ano abriu uma fase de 20 anos de revelação. Isso é quão profundo vão os segredos do coletivo, os segredos do Estado. É tudo tão sombrio que tem que nos revelar por fases e vocês vão ver. Serão anos pesadíssimos, onde a verdadeira da separação se revelará. E nós sabemos bem o que isso foi. Se calhar até nem sabemos assim também. Todos aqueles ismos que eu vos falei virão ao de cima para os podermos finalmente ver de outra perspectiva. No fundo, para os olharmos de frente. E só isso é um trabalho extremamente duro. Felizmente, já temos a luz da consciência a iluminar os nossos corações e estaremos preparados para rever as camadas mais densas da nossa história, para finalmente pôr fim a um sistema que oprime, maltrata, distrai e divide, para darmos finalmente início a um novo mundo, a era da união. A ferida tem que ser olhada para a conseguirmos curar.
E esta ferida é bem grande e pútrida. Tudo o que será revelado não será novo. É velho, é podre e estará prestes a morrer. E nas cinzas da sua morte nasce a Fênix, a luz da nova era, firmada no amor, na verdade e na união. I'm ready. Eu estou pronta. Infelizmente, o ser humano já está tão perdido, tão manipulado, tão adormecido, que só acorda com o caos, que só vê quando tudo já está a arder. Por isso é que vamos ver tanta sombra revelada ao mesmo tempo. São imensos anos com o mesmo tema. Não dará para ignorar ou descartar a verdade. Tudo vai ficar às claras e vai parecer que vivemos num inferno cruel. Mas na realidade, sempre vivemos. Já lá estamos há milhares de anos. E é essa a tomada de consciência que todos nós precisamos de fazer. O que será mostrado sempre esteve lá. Só que finalmente poderemos ver e poderemos mudar a forma como vivemos. Só quando nos depararmos com tanta sombra é que nós vamos clamar por luz. E vamos perceber que a luz somos nós. E que temos que o fazer pelas nossas próprias mãos. Que momento glorioso! Que momento glorioso! Que sorte é estar viva aqui agora para testemunhar tamanha evolução individual e coletiva. Escusado será dizer que em 2025 nasce a geração beta, os portadores da verdade. Aqueles que nasceram para instituir as normas da Era da União. Preparem-se, porque esta geração não tolera nem admite qualquer crença, opinião ou ação desalinhada com a nova era, com a nova consciência. Eles vão parecer guias encarnados num corpinho físico. Eu estou-vos a dizer, desde criança, que vão ter a sua própria filosofia de vida bem vincada. Vieram ensinar-nos o que é a consciência da união e estão dispostos a debater qualquer ideia. Nós vamos olhar para eles desde pequeninos e vamos pensar, mas onde é que tu foste buscar isso? Onde é que tu aprendeste isso? Eles não só trazem ideias diferentes, como eles as defendem com toda a assertividade. É a geração das certezas absolutas. Mas estarão 100% disponíveis para nos ensinarem, para nos mostrarem as novas formas de ser e de agir, mais alinhadas com a sintonização da união. Eles têm energia de mestres e professores, guias quase. A forma de falar, de agir, de se relacionar é totalmente diferente da nossa. As suas ideias e opiniões e a forma como reagem perante a adversidade vai nos surpreender. São seres muito sábios, muito gentis para todos os outros, para todos os seres. A energia da união e da compaixão corre-lhes no sangue. E não são iguais à geração que veio destruir, porque essa geração adora o não. Mas quando nós lhes perguntamos o que é que eles querem, eles também não sabem. Não vieram trazer novas ideias, porque antes disso o mundo precisava de dissolver as velhas. Passinho a passinho. E perdoem-nos por treinarem isso com vocês, aí em casa. Eles têm que começar por algum lado. A geração da verdade adora o sim. O sim às suas ideias, claro. Mas se os seguirem e ouvirem, ficarão maravilhados. São pura luz e são eles que sabem a solução para os problemas do mundo. Deixem-nos falar, por favor. Esta é a geração que já na barriga da mãe é que dita as regras. Escolhem o nome, a decoração do quarto, as roupinhas, o parto. São excelentes comunicadores e sabem muito bem o que é que querem. Ou o mundo os ouve, ou o mundo os ouve. Não há opção. O poder pessoal deles
é magnetizante. E no fundo, eles têm sempre razão. Já sabem, não é? A verdade é essa. Porque a verdade pertence-lhes. É simples. Depois, em 2027, nasce a segunda vaga dessa geração, da geração beta. E se a primeira veio para trazer a verdade, esta segunda vem para impô-la. São parecidos. No entanto, os nascidos a partir de 2027 vêm com mais energia e não aceitam o não como resposta. As ideias deles são postas em prática ou nenhuma é. Preparem-se, porque eles são insistentes e persistentes com as suas ideias e põem qualquer um no seu lugar. Por isso é que eu vos digo, querem ter filhos? Preparem-se para eles. Porque esta geração nasceu no meio do caos, no auge da guerra entre dois mundos, entre a energia da luz e da sombra. Por isso, eles não vêm com tempo para mimimis. Está na hora de nós vermos a verdade e eles carregam-na. Está na hora de assumirmos o nosso poder e eles sabem isso. E por isso eles próprios já vêm com essa energia. Esta geração surge num momento que o velho mundo está a lutar por soberania e o coletivo terá que tomar decisões e agir rápido. No caos nascerá a luz. E 2027 será um ano com tanta luz que é indizível a sua dimensão. Não há palavras para descrever o fluxo de luz que vem esse ano. E por isso estas crianças não vão ser fáceis de lidar, porque desde cedo vão impor as suas regras e a sua voz vai ser mais alta que os gritos do mundo lá fora. Be ready. Be ready for that. Porque eles não estão aqui para brincadeiras. De todo. Eu adoro as novas gerações. Finalmente, em 2030, nascem os novos líderes, aqueles que serão responsáveis por governar o início da nova era. Nascem durante a queda de vários governos e instituições e no momento em que o povo encontra a sua voz e reza por nova liderança, por líderes que governem com justiça e amor, a quem eles possam confiar o seu país, os seus assuntos e a sua proteção. E aí nascem estas almas, que são responsáveis, diplomáticas, justas, coerentes, bondosas, pragmáticas, super organizadas. São seres que amam a verdade, a transparência e a lei. Não a lei que nós conhecemos, ok? Mas a lei do bem maior, a lei da igualdade, da fraternidade, da união. A missão deles é cuidar do bem maior do coletivo. Eles sabem o caminho e vão guiar-nos para lá, com todo o amor. Eles são a terceira onda da geração beta, dos portadores da verdade. E são a minha geração favorita e na qual eu deposito toda a minha confiança e esperança. Estas são as almas mais conscientes que este sistema tem. Por isso, preparem-se para parir os novos profetas. Depois, já mais perto do fim do caos, por volta dos 2040 e coisa, quando já estivermos todos muito cansados, com o mundo que nós conhecemos caído por terra e ainda meios atordoados com tantos acontecimentos. Aí nasce a geração dos cuidadores. Esta é a geração que vem reconstruir os pilares do mundo. Vem cuidar de todos, trazer amor, carinho e bondade. Vem trazer cura. São almas curadoras, cuidadoras, maternais, construtoras e amorosas. E quando eu digo isto, estou a referir-me à denominação das suas essências. Muitas delas são almas de natureza, que é assim que eu chamo às fadinhas e aos elfos, que sabem muito bem cuidar de nós e reconstruir o nosso mundo. Estão a ver como é que este sistema é tão bem organizado e está tão bem planeado? Mas como aqui na terceira dimensão tudo é lento, tudo é demorado, e é assim que tem que ser. Nós precisamos destas várias fases para integrar toda a luz. E como eu vos disse, nós estamos apenas no início desta transição e são precisas gerações para fazer esta mudança.
E eu estive aqui a falar-vos do momento do nascimento dessas gerações. Mas, obviamente, só em idade adulta é que a sua missão é cumprida. Isto não fica oficializado nesta nossa vida. No entanto, esta é a vida mais importante, porque representa a saída de uma era. Nós somos os iniciadores e o nosso foco deve estar no aqui e no agora, no processo atual, porque isso é que importa. Nós todos encarnamos agora exatamente para estarmos aqui neste momento, no início de tudo. E como vocês veem, a energia já está a mudar. A luz já se está a sentir. E ela traz clareza e traz verdade. Mas também nos mostra a sombra, a nossa e a do mundo em que nós vivemos. E todas as pessoas encarnadas aqui agora, sem exceção, terão a oportunidade de reconhecer e afirmar a sua verdade. E isso é o principal tema desta vida. Nós estamos aqui no momento da escolha, porque a nossa alma queria vir trabalhar isso. E todos nós teremos o direito a escolher o que fazer neste momento, que é tão especial e tão simbólico. E cada um de nós decidirá como quer avançar na sua aprendizagem. Eu gostava muito de vos falar sobre isso, porque este crescendo de luz vai ser cada vez mais rápido e revelará cada vez mais sombra. E vai-nos ser pedido uma infinidade de vezes, durante esta transição, que olhemos a nossa dor e a dor do mundo que nos rodeia. E vai-nos ser pedido que nós revisitemos as nossas crenças individuais e coletivas em todos esses momentos. E eu gostava de vos falar das opções que nós temos. Porque, como sabem, há sempre várias opções. Quando uma sombra nos é revelada, a opção mais fácil é ignorar e perpetuar as velhas crenças. Nós já o fizemos durante milénios e ainda será uma opção. E a opção favorita de muitos. Mas isso nunca resolve nada. A sombra não deixa de existir só porque nós não queremos olhar para ela. Se nós decidirmos ir por aí, depois não nos podemos queixar de que a nossa vida está bloqueada e de que tudo estagna à nossa volta. Quanta mais luz existir, e já vos disse que nós estamos num crescendo, mais esta opção se torna inviável. Porque a luz pede expansão, pede movimento, pede evolução, pede mudança. A sombra vai-nos só manter no mesmo lugar, nos mesmos padrões que temos vindo a repetir nos últimos milénios. Percebem? Outra opção que também estará disponível, e está sempre, é a desresponsabilização e a acusação. Nós podemos nos desresponsabilizar pela sombra e entrar num fluxo de acusações a tudo o que é exterior a nós. Podemos culpar os outros, podemos culpar o governo, podemos culpar as corporações. Isso é uma opção. E até podemos pensar que essa atitude nos iliba, mas na realidade faz-nos vibrar na energia da separação. Separa-nos dos outros e de nós mesmos. Separa-nos da nossa verdade. Separa-nos da nossa autorresponsabilização, do nosso poder, do nosso eu. Essa atitude tira-nos o poder para mudarmos as coisas. Tira-nos a coragem e a validação para sermos quem somos. Quando achamos que tudo é culpa dos outros, é como se ficássemos presos na teia das trevas, aquém das decisões e da tirania dos demais, sem força nenhuma para nos libertarmos. Estão a ver? Outra vez nos bloqueia, nos estagna. E eventualmente nós vamos ser consumidos por raiva e por frustração e pesar, como se fôssemos nós contra o mundo. Nós que não conseguimos fazer nada porque a culpa não é nossa. E assim passamos a ser vítimas da vida, sentindo-nos incapazes e inúteis. E o padrão se perpetua e a sombra nunca é transformada. E às vezes isto não é fácil de nós compreendermos, porque a sombra vai ser revelada em todas as áreas da nossa vida. Vocês nem têm noção da dimensão disto. E quando eu digo sombra, eu não estou aqui a dar muitos exemplos, porque não queria que este episódio ficasse muito grande. Mas, por exemplo, pode-nos ser revelado
que nós estamos numa relação tóxica com uma pessoa narcisista, por exemplo. Isso pode ser uma sombra revelada. E nesta opção, o que nós faríamos, para vos dar exemplo, que nós diríamos que a culpa não é nossa, que a toxicidade não vem de nós. Desresponsabilizamos-nos do facto de que somos nós que também nos estamos a manter ali, naquela situação, e a perpetuar a nossa própria dor. E isso é a nossa sombra. É isso que nós vamos ter que ver. São este tipo de coisas que nos vão ser mostradas. Estão a ver? Nem sempre é assim uma coisa muito clara. Claro que no meio deste processo também existe outra opção, que é seguir o caminho oposto, responsabilizarmos-nos pela nossa sombra e pelo impacto que as nossas crenças, as nossas decisões e o nosso estilo de vida têm na nossa vida e no mundo que nos rodeia. Sempre que há responsabilidade, há poder, há verdade. E onde há verdade, há união, há luz. Aproximamo-nos mais de nós, do tal eu sou. E desse lugar de clareza, há a oportunidade de inverter o caminho ou de trilhar um novo. E mesmo sem sabermos onde o novo vai dar, pelo menos temos a certeza que não continuamos no mesmo lugar, a repetir padrões e a alimentar um sistema de crenças que não nos eleva, nem nunca nos elevou. E outra vez, isto pode ser a nível individual e dizer respeito apenas à vossa vida, ou pode ser sobre uma situação do coletivo. Tomar responsabilidade por quem somos e as escolhas que tomamos abre-nos caminho para outras descobertas, expande-nos, dá-nos coragem para pedir mais luz, mais verdade, faz-nos querer estar mais próximos de nós, sem medo. E isso faz-nos vibrar na energia da união e alinha-nos com a nova era. Quando assumimos a responsabilidade, assumimos o poder. E isso dá-nos força para impulsionar a mudança. Percebem melhor agora? Espero que sim. E atenção, nós podemos passar por todas estas opções ao mesmo tempo em cada situação. Isso faz parte. A cura não é linear. O mais importante é que nós façamos um bom uso do nosso livre-arbítrio. E sabem o que isso é? Estar em paz com as nossas decisões. Isso é que é fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio. E eu quis-vos falar disto tudo, porque eu sei o que vem aí. E muita coisa virá ao de cima, em todos os aspectos da vida, e nós temos que estar conscientes. Pelo menos sabermos as opções que temos, para estarmos atentos quando for o momento de tomá-las. A nível coletivo, também muita coisa nos será pedida. E durante esta transição, um dos grandes processos do coletivo será percebermos que o sistema mundial que nos governa atualmente foi escolhido e alimentado por nós durante milénios. E continua a ser. E por essa razão, todas as suas ações são também da nossa responsabilidade. E lá vem outra vez a responsabilização. Durante dezenas de milhares de anos, fomos nós que perpetuamos este sistema ao aceitar e coadunar com leis injustas que nos aprisionavam e com doutrinas que não serviam o nosso bem maior. O poder sempre esteve em nós. Está na hora de assumirmos isso, começando com pequenos passos nessa direção. A primeira parte da mudança, da cura, é sempre a tomada de consciência. E é isso que esta luz nos traz. Esta luz vem nos ajudar com essa parte. Está-nos a ajudar a ver. A segunda parte da cura é a tal responsabilização. É assumirmos a nossa parte, o nosso impacto em cada situação. E como é que se faz isto? Como é que se começa? Devagarinho, com a tal curiosidade que vos falei no último episódio. Aquelas tais perguntas importantes que nos podemos fazer. O que é que me trouxe até aqui? Que decisão minha me leva aos mesmos padrões? Qual a minha responsabilidade na vida que tenho? Que pequenas coisas eu posso mudar no meu dia-a-dia para viver mais em conformidade com aquilo que acredito? Por que é que isto me está a ser mostrado? O que é que eu tenho a aprender desta situação? Podemos até nem saber a resposta a estas perguntas de imediato.
mas elas são o portal iniciático para uma jornada de autodescoberta e de alinhamento com a nossa alma, a nossa essência, a nossa verdade. A luz sempre nos há de revelar a sombra, porque só assim nós podemos transformá-la. Eu repito, nós não podemos mesmo perder esta oportunidade que nos está a ser dada. A nossa alma quis encarnar agora por ser um momento dourado que nos traz a bênção da consciência. Por favor, aproveitem bem. Absolutamente nada pode mudar este plano divino. Ele será concretizado. A decisão que cada um toma influenciará apenas ele mesmo. Sabem uma coisa? O tempo não é linear. Tudo acontece ao mesmo tempo. E eu sei que a nossa cabecinha não está preparada para compreender isso, e tudo bem. Mas é importante eu dizer-vos isto, porque quer dizer que nós nem sempre encarnamos no futuro. Durante esta transição, quem decidir que quer continuar a viver na sombra, reencarnará posteriormente no passado e assim continuará a viver na era da separação. Quem ficar entre dois mundos, reencarnará mais vezes durante este período de transição. E quem decidir ver a verdade, integrar a sombra e acolher a luz, terá à sua espera um futuro mais pacífico, uma nova era, onde todos trabalharemos em conjunto para o bem maior. A nova era funciona porque todos os que lá estão aprenderam a lição. Já sabem o que é o bem maior, já sabem o que é a verdade. E eu sou-vos sincera, nenhuma destas opções é fácil. Não estivéssemos nós numa grande universidade de almas que é esta realidade. No futuro ainda há dor, ainda há memórias sombrias, ainda há desafios e dificuldades. E principalmente há um longo período de adaptação. Só que a forma que nós lidaremos com os assuntos é que será diferente. Virá de uma perspectiva mais bondosa, mais compassiva, mais acompanhada, porque estaremos mais unidos e então podemos dar suporte uns aos outros. Por isso, se vocês já sabem para onde querem ir, então se calhar já podem começar a treinar isso nos vossos processos pessoais. É um bom primeiro passo. Já podem praticar a bondade, a compaixão e a paciência pelos vossos próprios processos pessoais, pelas pessoas à vossa volta. Isto é um longo caminho, um longo caminho. Eu digo-vos uma coisa, eu pelo menos, eu vou fazer por isso, custe o que custar. Sabem, eu amava profundamente a era da inteligência. Profundamente. Só de pensar até me custa a falar nisto. Era tudo tão bom, tão bonito, tão mágico, tão evoluído. Havia tanta magia, tanta aprendizagem, tanto desenvolvimento, tão boas ideias. Éramos imensos seres diferentes a coexistir. Era lindo. Foi uma era maravilhosa. Tinha os seus desafios, claro que tinha, só que nada a ver com a era da separação. Eu acho que nada se compara à era da separação. O problema foi quando terminou. Foi de forma tão violenta, que eu não consegui aceitar. Ver o mundo que nós tínhamos construído a ser destruído à nossa frente. Foi tão doloroso, tão. Eu sei que alguns de vocês que me estão a ouvir, vocês vão sentir isto no vosso coração, porque vocês estiveram lá, eu sei que sim. E o que aconteceu foi que eu não consegui aceitar. Não consegui aceitar que aquilo aconteceu daquela forma. E fiquei presa. Fiquei presa na dor, na culpa, na raiva. Senti-me impotente, senti-me fraca, senti-me inútil. Senti que todos nós fomos injustiçados perante tudo aquilo que estava a acontecer. Perguntei muitas vezes, mas o que é que nós fizemos de mal? Mas o que é que nós fizemos de mal? E fiquei desacreditada da bondade e do divino. E perdi a fé. Perdi a fé em tudo. E até hoje tenho o karma da fé, no qual estou arduamente a tentar trabalhar. E assim fiquei presa aqui. E avancei para a era seguinte, pois separei-me de mim, separei-me do divino. Não soube confiar, não soube render, não aprendi a aceitar. E então, cá estou eu, há milhares de anos nesta era tenebrosa das sombras, que na minha cabeça nunca fez sentido. Mas isso não adiantava,
Porque eu separei-me de mim. Então a minha vibração estava perfeitamente alinhada com a era da separação. Independentemente de eu ter uma consciência maior, isso não importa. O que importa é o que nós sentimos. Como eu já vos falei no episódio anterior. No fundo, as nossas crenças limitantes são o nosso maior inimigo. No fundo, nós somos o nosso maior inimigo. Então, na era da separação, nem se fala. Basta nós olharmos para o espelho e perguntarmos o que é que nós achamos da pessoa à nossa frente. E vocês vão ver. Vocês vão ver onde é que ainda estão separados de vocês mesmos. E vão perceber porque é que estão aqui, nesta era. E porque é que decidiram vir para a transição. Porque finalmente havia um lapso de consciência que nos podia ajudar a curar isto tudo. A era da separação abriu-me ao meio, desfez-me as entranhas. Que era para eu conseguisse voltar a mim novamente, para eu conseguir ver o que tinha lá dentro. E fez o mesmo com vocês, com todos. E eu agora tenho uma vontade enorme de me superar, de conseguir nesta vida limpar o karma que me prende a esta era. Porque tal como vocês, eu ainda estou no caminho, senão não estaria aqui. E eu esperei milhares de anos por este momento, porque durante muitas vidas fiquei ali presa no auge da separação, mas eu quero me superar. Eu estou pronta para isso, estou pronta para ver toda a verdade, pronta para integrá-la em todo o meu ser, estou pronta para ser a minha luz, para assumir o meu poder e para avançar para o futuro. E eu desejo o mesmo para vocês todos. Desejo mesmo. Mas daquilo que eu sei sobre o futuro, porque já tive vislumbres do mesmo nas minhas visões, somos muito menos do que agora, mas nem se compara. Nem se compara. Se formos um sexto dos que estamos aqui agora, é muito. É muito. Porque avançar daqui para lá não é nada fácil. Não é? Há muitos, muitos, muitos caminhos. Nós só temos que saber para onde queremos ir. E a escolha é nossa. Mas digo-vos uma coisa: todos esses caminhos são por dentro. Vos garanto. Bem, está na hora de concluir este episódio, que já vai longo. Eu espero que vocês tenham compreendido bem isto da sintonização das eras e como essa energia impacta a forma como vivemos. Espero que tenham percebido a razão da nossa história e porque é que no fundo tinha que ser assim. Espero que tenham entendido como cada geração traz mais luz aqui a esta realidade e porque é que é tão importante elas serem quem são. Mais do que tudo, quero que vocês se lembrem de ouvir e respeitar as crianças, os mais novos, porque eles é que sabem, eles é que trazem os upgrades de luz. As gerações mais novas são mais evoluídas que nós e nós é que temos que aprender com elas. Quem nos ensinou que nós tínhamos que ouvir e respeitar os mais velhos foi quem beneficiava com isso. Quem queria perpetuar um sistema antiquado, que não ganhava com a evolução, com os questionamentos, com as novas ideias. Foi quem nos quis manter numa jaula, para não lutarmos contra as regras deles, contra o sistema de crenças deles. Mas está na hora disso mudar. Se não queremos repetir o passado, temos que ouvir a voz do futuro, a voz das novas gerações. Está na hora de darmos palco às crianças para que elas possam cumprir. E eu não estou a dizer com isto que as gerações mais velhas não tinham uma missão. Claro que tinham. Todas têm. Simplesmente agora o foco é outro. O foco é no presente e no futuro. Principalmente num momento de transição, em que não é suposto perpetuarmos aquilo que nos foi ensinado. Aquilo que era a velha ordem. Vá, eu quero todos vocês a repetir comigo para ficar gravado na memória. Isto vai ser giro. Digam todos em voz alta, onde quer que estejam a ouvir este podcast, não importa. Bora lá! Eu tenho que ouvir e respeitar as crianças. Elas é que sabem. Outra vez, com mais convicção. Eu tenho que ouvir e respeitar as crianças. Elas é que sabem. Elas é que sabem. E já agora que nós estamos nisto, eu gostava mesmo muito de vos pedir que, se vocês têm filhos, hoje, quando estiverem com eles, lhes deem um grande, 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 grande abraço e lhes agradeçam por serem quem são. Que lhes agradeçam por vos desafiarem a mudar o paradigma, por
por serem os corajosos que se atreveram a vir para aqui nesta transição, neste momento tão complicado e terem decidido ser os iniciadores, os desafiadores, os portadores da luz, aqueles que nos salvam, mesmo sabendo que iam ser rejeitados, que iam ser maltratados e silenciados. Mesmo assim, contra todas as probabilidades, cá estão eles, decididos a encarnar ao vosso lado, para vos guiar durante este período. Eles são tão lindos e tão puros e têm tanta luz. Façam isso, por favor, pode ser? E se vocês não tiverem filhos, façam isso com as crianças e jovens que vocês conhecem. Porque eles estão aqui ao serviço de todos nós. E eles merecem mesmo muito este agradecimento. Merecem mesmo este reconhecimento. Vamos fazer isso? Eu quero ver os vossos comentários a contar que fizeram, ok? Quero mesmo. Eu quero ver os vossos comentários a contar que fizeram isso e quero saber a reação dessas novas gerações. Não posso terminar este episódio sem outra importantíssima lembrança. Como eu vos expliquei, este momento de transição é mesmo muito especial, principalmente por ser entre energias opostas. Esta passagem da sombra para a luz não é brincadeira, ok? Não é tão fácil como parece ser. Vai ser um período, aliás, já está a ser, muito confuso, muito contraditório. A lei da dualidade ajuda que a luz e a sombra coexistam, mas para o nosso sistema humano continua a ser muito complexo. Tudo o que serve para nos unir também nos pode separar, e tudo o que nos tenta separar também nos pode unir. Vamos viver situações muito confusas, onde será extremamente difícil de perceber qual é a energia de uma sintonização e da outra. Aqui, enquanto vocês me estão a ouvir, até pode parecer claro, mas vocês vão perceber muito rapidamente que não é bem assim. As nossas crenças têm uma raiz de 12.000 anos e muitas vezes teremos muita dificuldade em distinguir o que é a verdade e o que é a ilusão. E isto vai acontecer em todas as áreas da nossa vida e a toda a gente. A sombra de cada um virá à luz e a sombra do coletivo também. Tudo ao mesmo tempo. Aliás, isto já está a acontecer. E é por isso que parece que o mundo está todo louco. Porque está. Nós não sabemos muito bem lidar com a verdade. Nós vivíamos na era das trevas, mas nós não tínhamos consciência que aquilo estava mal. E é isso que esta luz nos traz. E obviamente que a maior parte de nós não sabe lidar com isso. E fica um bocadinho maluquinho. É mesmo assim. Nada nem ninguém escapará a isto. As emoções de todos estarão à flor da pele, de todos. Por isso é que é importante começar já. Daí eu vos ter dito para praticarem os valores da nova era e serem compassivos e pacientes com vocês mesmos e com todos à vossa volta. Quer acreditem, quer não, vai ser difícil para todos, mesmo todos, independentemente das suas crenças e do seu estatuto social. Sempre que virem as trevas a vir ao de cima, seja sobre o que for, não tenham medo. Por favor, não tenham medo. Agradeçam, pois significa que a luz entrou. Sejam gratos por conseguirem ver o que estava escondido. Por mais que nos custe, a verdade tem que ser revelada. Quanto mais sombria for a informação, significa que mais luz está disponível. Quanto maior é a intensidade da luz, mais sombra será revelada. Lembrem-se bem disto, por favor. E vamos repetir esta também, que agora já me habituei a isto. Não quero outra coisa. Mas é porque é mesmo importante, eu juro-vos. Há coisas que têm mesmo que ficar marcadas. Vamos lá então. Quanto maior a intensidade da luz, mais sombra será revelada. Mais uma vez, bem alto, não importa onde é que vocês estão. Quanto maior a intensidade da luz, mais sombra será revelada. E quando isso acontecer, o que é que nós fazemos? Agradecemos. Agradecemos porque a era da luz chegou. Está cada vez mais perto.
Já se sente o calorzinho da luz. Que bom! A gratidão é o maior sentimento de união que existe. É a melhor forma de vocês se alinharem com a nova era. E quando nós estivermos quase a desesperar, o que é que nós fazemos? Olhamos para os olhos de uma criança e resgatamos a fé num futuro melhor. O mundo não vai acabar, nem o ser humano. Só a pior era da nossa existência é que vai. Felizmente, isso é algo a celebrar. Nós encarnamos aqui porque nós sabíamos o que é que isto ia ser. As nossas almas vibram porque sabem que estão no lugar certo e que vão conseguir. Lembrem-se sempre disto. Muito, muito obrigada por me terem ouvido. Espero que tenham gostado. Deixem-me os vossos comentários e as vossas perguntas, já sabem. Se sentirem que alguém que conhecem precisa de ouvir esta informação, partilhem este podcast. Isso pode ajudá-las a compreender melhor a sua existência e os seus processos. E assim também me ajudam a chegar a mais pessoas e a espalhar a palavra. E eu ficaria muito agradecida. Por isso, partilhem se puderem. No próximo episódio, a última parte deste grande tema, falarei de eventos futuros e qual o caminho a seguir. Preparem-se, pois vai ser intenso, já estou a avisar. Vai ser bastante intenso. Deem-se tempo para integrar a informação deste antes de tudo, por favor. Se o outro já estiver publicado, não vão lá a correr a ouvir. Há muita informação deste que tem que ser bem integrada. E eu acredito que vocês vão ter que ouvir novamente este episódio. Muitos, 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 muitos beijinhos a todos e até já! E já sabem, enfrentem a sombra e acolham a luz.